Bom, novamente aqui, então, no consultório do Dr. Gilberto Lauargue Nunes, né, que fica no Mãe de Deus Center, Carlos Gomes. E aí, hoje a gente quer dar uma continuidade, porque semana passada a gente conheceu, né, o consultório, enfim, e falamos principalmente da diferença entre o cardiologista intervencionista e o cardiologista clínico, né? E isso já foi explicado, claro, mas até vamos relembrar, né, para quem não acompanhou a semana passada. E na verdade, no que a gente já evoluiu, né, nesse processo? Então, Regina, como eu tinha comentado a outra vez, a diferença entre um cardiologista clínico e um intervencionista é que o cardiologista clínico ele não faz procedimentos de tratamento e diagnóstico invasivos, né? Um cardiologista clínico pode fazer ecografia, ecocardiografia, teste ergométrico, trabalhar com métodos não invasivos de diagnóstico cardiológico. Enquanto que o cardiologista intervencionista ele tem uma formação adicional que geralmente dura 2 a 3 anos, né, de treinamento em procedimentos por catéter, então ele faz todos os procedimentos não cirúrgicos de tratamento e diagnóstico, que são, a gente fala comumente, os procedimentos por catéter. Mas na verdade o que até tranquiliza esse paciente, porque existe uma especialização justamente nesse projeto, né? Nesse processo. Exatamente. Né? Então, assim, para poder ter o título de cardiologista intervencionista, é preciso primeiro fazer um treinamento adicional, que como eu falei dura 2, 3 anos, e além disso fazer uma prova, ser certificado pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, e depois esse título é reconhecido pela Associação Médica Brasileira, pelo Conselho Federal de Medicina, etc. Então é um caminho mais longo que a gente tem que fazer para a gente se tornar um cardiologista intervencionista. E o cateterismo, na verdade, ele evoluiu muito, né? Sim. De um tempo para cá. De quando, por exemplo, de 90, digamos assim, de 1990? Então, Regina, eu fiz o meu treinamento em São Paulo, em cardiologia intervencionista, na década de 90. Final da década de 80, início da década de 90. A mudança do panorama é, assim, absurda. A gente até se surpreende como em tão pouco tempo, né, as coisas mudaram tanto. Naquela época, o cateterismo cardíaco era usado basicamente para exame diagnóstico, né, para ver se a pessoa tinha obstrução em coronária. Tá? E naquela época, o método que a gente tinha disponível para tratar obstruções nas coronárias era só a angioplastia com balão. Né? Não tinha stent naquela época disponível aqui no Brasil, então a gente tratava um número limitado de pacientes que tinham lesões mais, né, obstruções mais simples, geralmente em apenas uma coronária, né, porque os outros casos mais complexos, a cirurgia era o tratamento de primeira opção. Naquela época também, especialmente aqui no Brasil, um outro procedimento terapêutico, além da angioplastia de coronária que se fazia, era o tratamento da estenose mitral causada por febre reumática, que no Brasil naquela época era muito prevalente, né? Isso mudou ao longo do tempo. Por exemplo, no Rio Grande do Sul a febre reumática está praticamente erradicada há mais de 10 anos, né? Então aqueles casos de estenose da válvula mitral por cardiopatia reumática hoje aqui no Sul praticamente não existem, mas naquela época, em São Paulo especialmente, a gente fazia uma dilatação com balão dessa válvula que estava apertada, né? E porque a cirurgia na época também era uma cirurgia mais simples, normalmente não envolvia a colocação de uma prótese, e sim o cirurgião fazia uma abertura da válvula. Então, mas tinha mais risco antigamente do que hoje? Tinha, né? Porque o procedimento era feito, por exemplo, hoje em dia a maioria desses procedimentos, a maioria não, te diria que a totalidade dos procedimentos em válvula que a gente faz hoje são guiados, são feitos com auxílio do ecocardiograma transesofágico. Então a gente tem não só a imagem do angiógrafo, né, mas a gente tem a imagem do ecocardiograma, frequentemente um ecocardiograma tridimensional, coisa que não existia na época. Então, a segurança dos procedimentos por catéter aumentou muito. E mais, com o advento dos stents coronários, que são pequenas próteses que a gente implanta na coronária depois que a gente abre o caminho com balão, e depois dos stents farmacológicos, que vêm com medicações que impedem que cicatrize excessivamente e volte a obstruir a coronária, e mais recentemente com o desenvolvimento de válvulas para implante por catéter, o cenário mudou assim radicalmente. Né? Então, se naquela época, na década de 90, aproximadamente 2/3 dos pacientes que tinham doença coronária, obstrução em coronária,
precisavam fazer cirurgia, só um terço a gente resolvia por catéter. Hoje se inverteu completamente. Hoje 80% ou mais dos pacientes que têm obstrução coronária a gente consegue resolver ou tratar com segurança por catéter, e a cirurgia fica reservada para aqueles casos em que o catéter não consegue dar uma resposta satisfatória. Da mesma maneira, por exemplo, quando a gente fala de implante de válvula por catéter, especificamente o implante de válvula para tratamento da estenose da válvula aórtica, em pacientes idosos, hoje em dia, o tratamento número 1 é o implante por catéter. Cirurgia nesses pacientes acima de 70 anos, 75 anos, por cirurgia, é só naqueles casos em que por alguma razão não é possível fazer por catéter, porque o risco da cirurgia tende a ser maior. Tá? E mais, hoje nós estamos invadindo, vamos dizer assim, no bom sentido, outros territórios que a gente não atuava lá na década de 90. Por exemplo, o tratamento das insuficiências das válvulas, válvulas cardíacas que estão vazando, que vazam, deixam o sangue vazar. Bom, e segurança, digamos assim, e durabilidade do procedimento por catéter? Isso também são questões fundamentais. Hoje em dia, a segurança com que a gente faz esses tratamentos é muito, muito grande. Porque, de novo, a gente usa métodos de imagem adicionais. O planejamento, por exemplo, desse tratamento das válvulas por catéter é feito com imagens da tomografia do coração e muitas vezes do ecocardiograma tridimensional também. Como eu explico, então a gente consegue planejar o procedimento com antecedência, já prevendo todos os cenários possíveis que podem acontecer. E mais importante que isso, como eu falei anteriormente, os procedimentos são feitos com o ecocardiograma atuando. O ecocardiografista na sala com a gente, que a gente revê as imagens não só antes do procedimento, mas durante o procedimento, para ver como ficou o implante, se ficou adequado ou não ficou adequado. Então, a segurança aumentou de maneira absurda. Tanto que hoje cirurgia de urgência para corrigir alguma complicação que acontece durante o procedimento por catéter é muito, muito rara. E em relação à durabilidade, isso também é importante. Em relação ao tratamento das coronárias com os stents, todos os dados que nós temos é que a durabilidade dos stents é muito parecida com a dos enxertos que o cirurgião coloca ou colocava durante a cirurgia. Em relação às válvulas por catéter, nós temos dados já mostrando que a durabilidade média dessas válvulas é em torno de 10 anos, que é mais ou menos o que se consegue com as válvulas cirúrgicas também. E é possível que com a tecnologia que está vindo, novos tipos de preparação dessas válvulas por catéter, a durabilidade possa até ser maior. Então ainda é uma área em que temos muito para avançar, mas pelo menos a gente já consegue garantir, especialmente no caso do implante de válvula aórtica, uma durabilidade muito parecida à da cirurgia. E assim, a gente tem que lembrar que tudo isso era feito lá atrás no peito aberto, E que hoje, na verdade, a gente tem um procedimento que é pouquíssimo invasivo. Que é muito menos invasivo, tem menos complicações, menos risco de infecção, menor tempo de internação no hospital, uma rapidez maior no retorno do paciente às suas atividades normais. Então, mudou o cenário completamente. Para tu teres uma ideia, por exemplo, lá na década de 90, quando a gente ia fazer uma angioplastia por balão, numa coronária, o paciente ficava depois na UTI 2 dias, tempo de internação chegava uma semana. Hoje em dia, frequentemente eu faço a dilatação com implante de stents no paciente de manhã e o paciente de noite vai para casa. Nossa, então se tornou um procedimento praticamente ambulatorial. Então, assim, tanto essa mudança está acontecendo que hoje em dia já existem cirurgiões cardíacos que já estão fazendo também procedimento por catéter. Por quê? Porque eles viram que esse era um filão que estava crescendo e que eles estavam ficando à margem. Então já existe treinamento, cursos no nosso país de treinamento direcionado a cirurgiões para eles aprenderem a fazer, não angioplastia com implante de stents, mas especialmente procedimentos nas válvulas cardíacas, que até há pouco tempo atrás só eles mexiam. Bom, e essa é a ideia, tá, gente, desses papos aqui semanais, que a gente desmistificar muita coisa. Se tem problema, tem alguém na família que está com um problema cardíaco, vai precisar cateterismo, vem aqui conversar com o Dr. Gilberto.
que de repente vai sair tranquilo, né? Já vai dizer, bom, agora tá tudo certo, então já sei o que eu vou fazer, quando vou fazer, e não vai precisar ficar com medo, né? E muito, aliás, muito além disso, né? Vai ficar muito bem informado sobre o que vai precisar fazer. Isso né? é muito importante, né? Exatamente. Obrigada, então. Obrigado, Semana Regina. que vem a gente conversa de novo.